Fala galerinha! E aí, tudo tranquilo? Voltamos aí para a última aula de Fundamentos de Tecnologia da Informação, uma linha sobre Big Data. Vamos lá. Então, Big Data, né, como na tradução aí, né, grandes dados, um grande volume de dados. Vamos lá para algumas definições. Segundo a Oracle, Big Data são dados com maior variedade que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior. Isso é conhecido como os 3 Vs. Daqui a pouco a gente vai ver o que são esses 3 Vs. Simplificando, Big Data é um conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas fontes de dados. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional, né, ou algum software tradicional de processamento de dados, simplesmente não consegue gerenciá-los. No entanto, esses grandes volumes de dados podem ser usados para resolver problemas de negócio que você não conseguiria resolver antes. E aí, pessoal, quando a gente fala de uma nova geração de empresas, quando a gente fala de tecnologia, muitos está envolvido nessa nova geração de negócios a questão da informação. Hoje a informação para as empresas vale ouro, ok? Então você conseguir analisar essas informações e conseguir prever uma determinada, digamos assim, uma determinada ação dos seus clientes, uma determinada um determinado produto que de repente o cliente vai querer, antecipar as coisas e de certa forma até prever, analisando os dados atuais, é uma grande sacada para as empresas de hoje. As empresas já perceberam isso e cada vez mais elas estão lidando com dados como se fosse realmente ouro, né? Como se fosse realmente extremamente relevante para o futuro dos seus negócios. E aí vem um estudo, né, uma área de conhecimento surge uma nova área de conhecimento extremamente importante atualmente, que é a ciência de dados, ou Data Science, né, que segundo a CETAX, Data Science é o estudo disciplinado dos dados e informações inerentes ao negócio e todas as visões que podem cercar um determinado assunto. É uma ciência que estuda as informações, seu processo de captura, transformação, geração e, posteriormente, análise. A ciência de dados envolve diversas disciplinas, isso é extremamente importante ser falado, porque é uma área de conhecimento que surgiu com a tecnologia, mas não é só a tecnologia que lida, você tem que ter conhecimento, né, na área de computação, na área de estatística, na área de matemática e o conhecimento no negócio ao qual aqueles dados se destinam, né? Então, é uma área muito interessante mesmo. Eu vejo aí vários cursos, até mesmo pós-graduações, que lidam sobre esse assunto. É uma área que vem crescendo muito e sugiro aí para quem gosta dessa área e quem gosta de lidar com essa parte de dados, estatística, enfim, é uma área muito bacana e extremamente promissora, beleza? A importância do Big Data não gira em torno da quantidade de dados, é uma das coisas relevantes, mas do que você faz com eles. Então, não importa às vezes a quantidade de dados, mas o que você vai fazer com eles. Não adianta você às vezes coletar uma quantidade muito grande de dados e deixar lá só, né? Você pode coletar dados de qualquer fonte e analisá-los para encontrar respostas que permitam reduzir custos, reduzir tempo, desenvolvimento de novos produtos e ofertas otimizadas e tomada de decisão inteligente. Isso eu me lembro muito bem de uma série recente que a Netflix lançou sobre toda essa questão da tecnologia, não me falha a memória agora o nome especificamente, e ela fala justamente isso, da bolha que às vezes nós vivemos, que você vê um vídeo aqui no YouTube ou entra ali ou aqui na rede social
E as redes sociais são um dos maiores exemplos de captação de dados que existe, justamente para ela conseguir antecipar o que, por exemplo, você vê um determinado, você clica lá numa determinada propaganda de um determinado produto, daqui a pouco, ou ao longo da semana, ou ao longo do mês, ele vai te mostrar aquele produto de algum jeito, até quase fazer você comprar aquele determinado produto. Então você vai vivendo uma bolha ali, aonde a tecnologia ela vai te dando coisas e até mesmo tão antecipadas do seu gosto, do que você quer ver, que de certa forma ela acaba te manipulando. Então, as redes sociais, por exemplo, é um dos maiores exemplos de Big Data que existe. Por trás ali, eles conseguem ver até, por exemplo, no Instagram, eles conseguem calcular lá e obter informação até de quantos segundos você ficou parado numa determinada postagem. Tá? Então, assim, é extremamente grande o volume de dados que eles conseguem ter, né, de você. E as redes sociais, elas ditam muito a sua característica, né? E pegando a sua característica, eles conseguem te oferecer várias coisas, né? Com publicidade, com várias outras questões, ok? Não sejamos inocentes na navegação das redes sociais, ok? E aí, pessoal, falando dos 3 Vs do Big Data, um dos Vs é o volume, a quantidade de dados, né? Ela é relevante, ela importa, né? É lógico que você captar muitos dados sem fazer nada não adianta nada, mas você também ter poucos dados e tentar analisá-los, também talvez os dados não sejam suficientes. Com o Big Data você terá que processar grandes volumes de dados não estruturados de baixa densidade. Podem ser dados de valor desconhecido, como feeds de dados do Twitter, fluxo de cliques em uma página da web, ou um aplicativo para dispositivos móveis, ou ainda um equipamento habilitado para sensores. Para algumas empresas, isso pode utilizar dezenas de terabytes de dados, para outras podem ser centenas de petabytes. Velocidade é a taxa mais rápida na qual os dados são recebidos e talvez administrados. Você não pode demorar muito tempo para analisar ou processar esses dados. Normalmente a velocidade mais alta dos dados é transmitida diretamente para a memória em vez de ser gravada no disco. Alguns produtos inteligentes habilitados para a internet operam em tempo real ou quase em tempo real e exigem avaliação e ação em tempo real. E a outra é a variedade. Variedade refere-se aos vários tipos de dados disponíveis. Tipos de dados tradicionais foram estruturados e se adequam perfeitamente a um banco de dados relacional. Com o aumento de Big Data, os dados vêm novos tipos de dados não estruturados. Tipos de dados não estruturados ou semi-estruturados, né, como texto, áudio, vídeo, exigem um pré-processamento adicional para obter significado e dar suporte a metadados. Vocês vão ver isso muito bem numa disciplina, provavelmente vocês, de banco de dados, né, que com certeza falará lá dos bancos de dados relacionais, que são dados, lida com dados estruturados, e quando a gente fala de Big Data, são dados não estruturados ou, no máximo, semi-estruturados, ok? E aí, nos dias atuais, fala-se até em mais 2 Vs, que é o valor, isto é, a relevância daquele dado, e a veracidade, justamente por causa da quantidade de dados não verídicos que circulam aí na rede, principalmente, ok? E aí algumas aplicabilidades, né, estão aí, por exemplo, no desenvolvimento de produtos. Então aqui, ó, empresas como Netflix e Procter & Gamble, que é a P&G, usam Big Data para antecipar a demanda dos clientes. Eles criam modelos preditivos para novos produtos e serviços, classificando os principais atributos de produtos ou serviços passados e atuais e modelando a relação entre esses atributos e o sucesso comercial das ofertas. Além disso, a P&G
utiliza dados e análise de grupos de foco, mídias sociais, mercados de teste e lançamentos antecipados de lojas para planejar, produzir e lançar novos produtos. Né? E a outra experiência do cliente, a corrida para alcançar os clientes já começou. Uma visão mais clara da experiência do cliente nunca foi tão possível como agora. O Big Data permite que você reúna dados de mídias sociais, visitas da web, registros de chamadas e outras fontes para aprimorar a experiência de interação e maximizar o valor fornecido. Comece a oferecer ofertas personalizadas, reduza a rotatividade de clientes e lide com problemas proativamente, antecipadamente, gente, ok? Então, a gente que lida com a parte de software e quem lida com o desenvolvimento de software, é muito fácil você captar informações, né, de software, né? Por exemplo, saber qual a funcionalidade está sendo mais utilizada ou menos utilizada, ou qual, dependendo do software, o que está fazendo mais sucesso, o que está fazendo menos sucesso, que tem mais demanda e menos demanda, e você analisar isso. Às vezes a gente está desenvolvendo um software ou produzindo um software que ninguém pensa em captar esse tipo de informação, quais produtos que estão sendo mais vendidos ou menos vendidos, enfim, são diversas análises que podem ser feitas em determinadas situações, ok? E aí algumas etapas, né, de todo o Big Data em si, né? A primeira coisa é coletar os dados, é preciso obter a fonte de dados, seja por um ou mais sistemas, ou de sensores, ou fontes, enfim. Gerenciar, lida com armazenamento, podendo ser em nuvem ou em servidor específico. E depois, por fim, a parte de análise. Utilizar softwares adequados para que seja possível extrair conhecimento dos dados. E é o que está se concentrando no Big Data. O Big Data é um grande negócio para as indústrias. O ataque, né, da IoT, olha a IoT aí, né, em conjunto com o Big Data, e de outros dispositivos conectados, cria um grande aumento na quantidade de informações que as organizações coletam, gerenciam e analisam. Juntamente com o Big Data, existe o potencial de obter grandes insights para todos os setores de grande a pequeno porte, ok? E aí, eu vou passar aqui o link para vocês de duas ferramentas de Big Data muito interessantes, que é o Tableau e o Power BI. Aqui, por exemplo, né, tem dois vídeos para vocês, mostrando aqui o que é o Tableau e o que é o Power BI da Microsoft, ok? Duas ferramentas, dois softwares para Big Data, muito interessantes, muito bacanas. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui. A série, né, de Fundamentos de Tecnologia da Informação a gente finaliza nessa aula. De repente surja mais algum assunto, mais alguma outra coisa que a gente complementa. Então, bons estudos para vocês e nos vemos aí nas próximas oportunidades. Valeu, pessoal. Grande abraço.